Olá, sou a professora Welda. Já estudamos o básico dos números inteiros, né? Do conjunto dos números inteiros. Como o conjunto em si, a origem, ordenar e comparar esses números, valor absoluto, números simétricos opostos. E hoje a gente vai ver o quê? Operações com números inteiros. E aí a gente tem as mesmas operações que é com o conjunto dos números naturais, que acontece com o conjunto dos números naturais, a gente pode fazer com os números inteiros, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e também a radiciação. E nós veremos também expressões numéricas envolvendo o conjunto dos números inteiros. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver duas operações, que é a adição e a subtração. Para exemplificar a adição dentro desse conjunto dos números inteiros, né, tanto a adição como a subtração, eu trouxe símbolos, bolinhas vermelhas, bolinhas azuis. Nesse princípio aqui, a gente vai fazer a adição como se fosse de números naturais. Como vemos que temos 5 bolinhas vermelhas, mais 4, mais 3. E vou encontrar o resultado 12. Fiz uma adição normal. Agora com as bolinhas azuis, 2, mais 3, mais 4. E vou encontrar 9 bolinhas. 4 mais 3 mais 1, eu vou encontrar 8 bolinhas vermelhas. 6 mais 8, eu vou encontrar 14 bolinhas azuis. Fiz a adição normal como se eu estivesse dentro do conjunto dos números naturais. Agora, vamos pensar o seguinte. Uma bolinha azul, ela vai equivaler a 1 positivo. E uma bolinha vermelha, ela vai equivaler menos 1 negativo. Então, bolinhas azuis vai ser números positivos, bolinhas vermelhas vai ser números negativos. Trouxe aqui o exemplo. 3 bolinhas mais 3. Positivo, porque a gente está convencionando essas bolinhas azuis a números positivos. 5 bolinhas vermelhas, representando aqui o menos 5. Vamos aqui ver esse exemplo que eu trouxe. Eu tenho a adição de bolinhas azuis de números positivos. Quando ele somou, ele encontrou 6 bolinhas azuis. Vamos matematicamente. Eu tenho aqui mais 4, mais 2. A adição deles eu vou encontrar mais 6. Por quê? Qual é a regra? Quando eu estou fazendo a adição de números com números inteiros e os sinais estão iguais, eu vou somar normalmente e conservar o sinal. Vamos ver esse outro exemplo. Agora eu tenho bolinhas vermelhas, números negativos. E aí, quando ele fez a soma, encontrou 9 bolinhas vermelhas. Então, eu tenho menos 5 mais menos 4. Que eu vou encontrar o quê? Menos 9. Por quê? Qual é a regra? Estou fazendo a adição de números inteiros com sinais iguais. Quando isso acontece, eu vou fazer uma soma normal, 5 com 4, vou encontrar 9 e vou conservar o sinal, que nesse caso é o sinal negativo. E aí eu trouxe vários exemplos para a gente ver, Soma de números negativos, menos 4 mais menos 7, vou encontrar menos 11. Porque eu estou adicionando números inteiros com sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Já esse outro eu vou encontrar, ter a soma mais 3, mais 10. Novamente os sinais estão iguais, somo normalmente e conservo o sinal. Agora eu trouxe algo diferente. Antes a gente tinha a soma de números inteiros com sinais iguais. Agora a gente vai ter a soma de números inteiros com sinais diferentes.
Vamos ver em relação à disposição das bolinhas. Bolinha negativa, menos 1, mais 1. Olha aqui o que é que acontece. Nesse método, a gente pode fazer o cancelamento, que para cada bolinha vermelha eu vou retirar uma bolinha azul ou vice-versa. E aí eu posso encontrar o resultado também. Outra situação, mais 3 e menos 3. Ou posso fazer matematicamente da seguinte forma. Mais 3, menos 3, igual a 0. Porque qual é a regra que acontece agora? Eu tenho uma soma de números inteiros com sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou vice-versa. E o que é que acontece? Eu tenho que, apesar de ser uma adição, quando isso acontece, sinais diferentes, eu tenho que subtrair. Então, 3 menos 3 eu vou encontrar 0. E qual é o sinal que eu vou estar colocando? Eu vou colocar o sinal que tem um módulo maior. Como no caso aqui, módulo, lembra o valor absoluto? Como 3 aqui é o mesmo valor, então a gente não vai colocar nenhum sinal, ok? Olha o método do cancelamento que eu estava falando. Eu tenho aqui, ó, menos 5, que bolinhas vermelhas são números negativos, mais 3, bolinhas azuis são números positivos. Olha aqui, ó, ele começou a fazer o método do cancelamento. E aí ele cancelou para cada bolinha azul, uma bolinha vermelha. E aí ele encontrou o quê, ó? Sobrou 2 bolinhas vermelhas. Isso quer dizer menos 2, porque bolinhas vermelhas são números negativos. Matematicamente eu trouxe aqui, ó, menos 5 mais 3 igual a menos 2, que foi a regra que eu já falei para vocês. Eu estou adicionando números inteiros e esses números eles estão com sinais o quê? Diferentes, um positivo e um negativo. Então a regra que eu tenho que aplicar é, apesar de ser uma soma, eu vou subtrair esses números, 5 menos 3 e vou encontrar 2. Qual é o sinal que eu vou colocar? Menos ou mais? Eu vou colocar o sinal do número que tem o módulo maior, que no caso é o número 5. E aí agora a gente vai praticar com esses 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, ok? Pronto, os exemplos que a gente viu ali, na letra A gente vai aplicar a adição. Então, tenho mais 7 mais menos 2. Olha aqui, eu estou fazendo a adição de 2 números inteiros com sinais diferentes, um positivo e um negativo. Nesse sentido, eu tenho que aplicar a regra que eu pego os 2 números, subtraio e vou colocar o sinal do módulo maior. Então, 7 menos 2 vai ser 5. Se o 7 está positivo e o 2 está negativo, qual é o módulo que vai ser maior? Então, do 7. Então, eu vou ter aqui mais 5. Já na letra B, eu tenho menos 3 mais 2. E aí, novamente, eu tenho aqui 2 números inteiros que eu estou efetuando a adição e eles estão com sinais diferentes. Então, aqui eu vou subtrair 3 menos 2, 1. Qual é o número que tem um módulo maior? No caso aqui é o 3, então ele vai ficar negativo. Ok? Dando continuidade na nossa aula, a gente vai ver agora a subtração, ó, subtração. E aí um conceito que vai entrar aqui na subtração foi o que a gente aprendeu na aula passada, que é o oposto, o simétrico, o contrário de. Porque quando a gente tem o sinal de menos aqui antes do parêntese, eu tenho aqui o número inteiro, ele vai me dizer que eu vou ter obrigatoriamente que colocar o oposto do número, ou o simétrico do número, ou
o contrário desse número, como a gente queira falar. Então, a gente tem novamente representando por bolinhas azuis e vermelhas a seguinte situação. Eu tenho aqui um número positivo dentro do parêntese. O menos antes quer dizer que eu vou fazer o contrário desse número. Então, ele vai ser agora uma bolinha vermelha, um número negativo. Ou vice-versa. Eu posso ter um número negativo e por causa dessa subtração, desse menos antes do parêntese, eu vou colocar o contrário desse número, que no caso vai ser uma bolinha azul, um número positivo. Eu trouxe aqui para vocês esses exemplos que mostram a subtração de dois números positivos. Mais 5 menos mais 3. O que foi que a gente aprendeu? Que eu tenho que colocar, por causa desse menos, o contrário do número, né? Colocar o simétrico, o oposto dele. No caso, ó, ele já me fez a troca. Vai ser, ó, antes era bolinhas azuis, virou bolinhas vermelhas. Eu coloquei o contrário. Número positivo ficou agora o número negativo. E aí, o que é que eu vou estar realizando? Posso utilizar a técnica do cancelamento e posso matematicamente ter a seguinte situação. Mais 5 e menos 3, e ele encontrou 2. 2 positivo. Por quê? Eu tenho aqui agora uma soma de dois números inteiros com sinais diferentes. E quando isso acontece, é igual a resolução que eu fiz dos exemplos anteriores. Eu vou subtrair 5 menos 3, 2. E vou colocar qual sinal? O sinal positivo ou o sinal negativo? Vou colocar o que tem um módulo maior, que no caso é o número 5. Então, vai ficar mais 2. Agora, eu tenho outra situação que é a inversa do exemplo anterior. Eu tenho número negativo que eu estou subtraindo de um número positivo. Esse menos vai me indicar que eu tenho que fazer a troca de sinal, colocar o oposto do número, o contrário dele. Então, vai ficar da seguinte forma, menos 3, ele agora, fiz a troca, vai ficar bolinhas vermelhas, ao invés de um número positivo, eu vou ter um número negativo, menos 7. Olha aqui, a gente também já aprendeu essa regra. Eu tenho a soma de dois números negativos com sinais iguais. Quando isso acontece, eu vou fazer uma soma, 3 com 7 vai dar 10. E como os sinais estão iguais desses dois números, eu vou apenas conservar o sinal. Trouxe mais dois exemplos para a gente aplicar a subtração. Vamos aqui para a lousa. Nos exemplos, ele traz a seguinte situação. Mais 7 menos 4. Agora eu vou aplicar a subtração. Eu tenho aqui dois números inteiros com sinais diferentes, mas lembre que esse menos, ele me diz que eu tenho que colocar o contrário do número. Então, vai ficar mais 7. E aqui, ó, eu vou estar trocando. Então, vai ficar o quê, ó? O que é que vai ficar? O contrário de menos 4 vai ficar mais 4. Agora eu já estou adicionando, fazendo a adição de dois números inteiros que os sinais estão iguais. Então, 7 com 4 vai dar 11. E eu vou conservar o sinal porque eles estão iguais. Então, a nossa resposta é mais 11. Na letra B, tem a seguinte situação. Menos 3, menos 8. Novamente, o menos antes, eu vou colocar o contrário do número. Então, vai ficar menos 3, menos 8. Como é que vai ficar? Vai ficar mais 8. Então, agora eu aplico a adição desses dois números que estão com sinais o quê? Diferentes. E qual é a regra? Quando os sinais estão diferentes, eu faço uma subtração. 8 menos 3, 5. Qual é o número que vai ter o valor absoluto, o módulo maior? 8 ou 3? O 8. Como o sinal dele é positivo, então vai ficar mais 5, ok?
Pronto, depois da resolução desses exemplos, a gente dá continuidade com uma atividade que vocês vão estar realizando na casa de vocês. Pega o caderninho para fazer os cálculos corretamente. E eu trouxe duas questões. A primeira, analise e calcule corretamente. Na letra A, B e C, a gente vai ter a adição. A gente vai ter com sinais iguais e a gente vai ter, com sinais diferentes. Use a técnica do cancelamento, use bolinhas vermelhas, bolinhas azuis e pode usar também a adição como a gente utiliza normal, como eu expliquei nos exemplos. Na letra D, E e F, a gente tem a subtração. Lembrando que esse menos antes, o que é que vai acontecer? A gente vai escrever o contrário do número, né? O oposto dele. Esse menos vai me indicar isso e aí vocês vão ver se vai estar com sinais iguais, se vai estar com sinais diferentes e aplicar o cálculo corretamente. Na segunda questão, eu trouxe uma situação problema, uma transação bancária, né? E ele diz que ele tinha antes um saldo negativo de 725 e aí ele foi lá e fez um depósito. Se é depósito, é mais de 900. E aí, um número negativo e um número positivo. Qual é o saldo que Davi vai ter agora nessa conta? Você pode enviar a atividade para o seu professor, para a sua professora. Nossa aula fica por aqui e até a próxima!